de 10 fatos bíblicos que aconteceram de verdade. Será que os acontecimentos narrados na Bíblia realmente aconteceram? Por séculos, críticos e estudiosos questionaram a veracidade dos relatos bíblicos, apontando para a ausência de provas concretas. No entanto, com o avanço da arqueologia, da ciência e da historiografia, muitos desses relatos milenares têm ganhado respaldo no mundo real. Alguns dos eventos antes considerados mitos ou lendas passaram a ter fundamento histórico e científico. Neste vídeo, você vai descobrir 10 fatos bíblicos que aconteceram de verdade. Prepare-se para uma jornada por escavações arqueológicas, descobertas surpreendentes e evidências que revelam a impressionante ligação entre a Bíblia e a história. 1. A existência do rei Davi. Durante muito tempo, o rei Davi foi tratado por muitos estudiosos como uma figura lendária, comparável aos heróis da mitologia. Mas tudo mudou em 1993, quando arqueólogos israelenses encontraram uma inscrição antiga na cidade de Tel Dan, no norte de Israel. Gravada em aramaico, a inscrição, conhecida como a Estela de Tel Dan, mencionava explicitamente a casa de Davi. Essa foi a primeira evidência arqueológica direta da existência de Davi como personagem histórico e fundador de uma dinastia. A estela data do século IX a.C., cerca de 150 anos após o reinado de Davi, o que a torna extremamente significativa. Outras descobertas em Jerusalém também sugerem que havia uma estrutura palaciana compatível com o que seria o centro administrativo do reino de Davi. Embora o debate continue, hoje é amplamente aceito entre arqueólogos que Davi foi uma figura real. 2. A destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia relata que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus com fogo e enxofre como punição por sua maldade. Por séculos, esse evento foi tratado como alegoria, mas escavações recentes mudaram a visão de muitos pesquisadores. Na Jordânia, arqueólogos encontraram uma cidade que foi subitamente destruída por uma explosão térmica de altíssima temperatura por volta de 1650 a.C. As evidências incluem tijolos de argila derretidos, níveis de sal altíssimos no solo, restos humanos despedaçados como se tivessem sido atingidos por uma explosão. Estudos publicados em 2021 sugerem que a destruição da cidade pode ter sido causada por um evento semelhante ao da explosão de Tunguska, na Sibéria, em 1908, uma bola de fogo causada por um meteorito. Isso é compatível com a descrição bíblica de fogo descendo do céu. Ainda que não seja possível afirmar com 100% de certeza que essa cidade é Sodoma, as coincidências são impressionantes. 3. O cativeiro babilônico dos judeus. A Bíblia relata que em 586 a.C., Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, e que os judeus foram levados ao exílio, o famoso cativeiro babilônico. Esse evento é central para a história do Antigo Testamento, e ele é totalmente confirmado por fontes externas. Tábulas cuneiformes babilônicas, hoje preservadas no Museu da Babilônia, mencionam a campanha de Nabucodonosor contra Judá. Além disso, os arqueólogos encontraram registros administrativos que citam o nome de Joaquim, rei de Judá, como prisioneiro em Babilônia. Esses registros comprovam que o exílio realmente aconteceu e que os detalhes narrados na Bíblia coincidem com os registros históricos da Mesopotâmia. 4. O reinado de Ezequias e o túnel de Jerusalém. Segundo a Bíblia, durante o cerco assírio a Jerusalém, o rei Ezequias construiu um túnel para garantir o abastecimento de água da cidade. Esse túnel é descrito em 2 Reis 20:22, Crônicas 32:30. Em 1838, o túnel foi redescoberto. Conhecido hoje como o Túnel de Siloé, ele ainda existe e pode ser visitado.
mede cerca de 533 metros e liga a nascente de Gion à piscina de Siloé. Dentro do túnel foi encontrada uma inscrição em hebraico antigo que descreve a conclusão da escavação, coincidindo com o relato bíblico. Além disso, registros assírios do rei Senaqueribe confirmam o cerco a Jerusalém e mencionam que ele não conseguiu tomar a cidade, exatamente como a Bíblia narra. 5. A queda de Jericó. O livro de Josué descreve a tomada de Jericó. Os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias e as muralhas caíram após um grito coletivo. Por muito tempo, esse episódio foi tido como simbólico. Mas escavações conduzidas por Kathleen Kenyon em meados do século XX revelaram que Jericó foi realmente uma cidade fortificada com muralhas impressionantes. E o mais surpreendente, essas muralhas desabaram por volta de 1400 a.C., de forma súbita, como se algo violento tivesse acontecido. Restos queimados, cerâmicas e indícios de colapso indicam uma destruição repentina. Embora haja debate sobre as datas exatas, muitos arqueólogos consideram que a evidência arqueológica é compatível com o relato bíblico da queda de Jericó. 6. A existência de Pôncio Pilatos. Durante séculos, a figura de Pôncio Pilatos, o governador romano que condenou Jesus à crucificação, era conhecida apenas por fontes cristãs. Muitos historiadores chegaram a questionar sua existência. Essa dúvida acabou em 1961, quando uma escavação no Teatro de Cesareia Marítima, em Israel, revelou uma pedra com uma inscrição em latim que mencionava explicitamente o nome de Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Esse achado arqueológico é hoje conhecido como a Pedra de Pilatos e está exposta no Museu de Israel. A inscrição confirma que Pilatos governou a Judéia no período mencionado pelos evangelhos e mostra que ele era uma figura real, com autoridade administrativa sob o Império Romano. 7. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é um dos pilares do cristianismo. Mas será que os romanos realmente usavam esse método de execução da maneira como a Bíblia descreve? Em 1968, uma descoberta arqueológica em Jerusalém trouxe uma prova rara: o esqueleto de um homem judeu chamado Yehohanan ben Hakol, que foi crucificado no século I. O mais impactante, um cravo de ferro ainda estava preso ao osso do calcanhar, atravessado por um pedaço de madeira. Essa é uma das poucas evidências físicas de crucificação romana encontradas no mundo. Ela comprova que os romanos crucificavam prisioneiros da forma descrita nos evangelhos, com pregos atravessando os ossos. O achado reforça a plausibilidade histórica da execução de Jesus. 8. A inscrição de Pilatos e a historicidade dos evangelhos, além da pedra de Pilatos, outras descobertas reforçam a confiabilidade histórica dos evangelhos. Um exemplo notável é a existência da cidade de Nazaré, terra natal de Jesus. Durante décadas, críticos alegavam que Nazaré não existia na época de Jesus. Mas escavações recentes encontraram casas, sepulturas e cerâmicas datadas do século I, provando que Nazaré era uma aldeia habitada na Galileia durante a vida de Cristo. Outras descobertas incluem a sinagoga de Cafarnaum, mencionada nos evangelhos, e a casa de Pedro. Esses achados arqueológicos mostram que os relatos bíblicos foram ambientados em locais reais, com precisão geográfica. 9. O êxodo do Egito. Indícios no deserto. O êxodo, a fuga dos hebreus do Egito, é um dos eventos mais controversos da Bíblia. Até hoje, não foram encontradas evidências diretas de Moisés ou da travessia do Mar Vermelho. Mas isso não significa ausência total de indícios. Pesquisas geológicas e arqueológicas encontraram antigos caminhos de caravanas no deserto do Sinai e restos de acampamentos humanos com datações que coincidem com o período estimado do Êxodo,
por volta do século 13 a.C. Além disso, textos egípcios como o famoso Hino à Vitória de Merneptah mencionam a existência de um povo chamado Israel, na terra de Canaã, por volta de 1207 a.C. Essa é a primeira menção ao nome Israel fora da Bíblia e prova que um grupo hebreu realmente existia nessa época. 10. A existência do rei Herodes, o grande Herodes, o rei cruel que ordenou a morte dos inocentes, segundo o Evangelho de Mateus, era tido como exagero por parte da tradição cristã. Mas a figura de Herodes é amplamente atestada por fontes históricas e arqueológicas. Herodes foi um dos mais poderosos reis da Judéia sob domínio romano. Ele foi responsável por gigantescas obras arquitetônicas, incluindo a reconstrução do Templo de Jerusalém, a Fortaleza de Massada e o Palácio de Herodion, onde seu túmulo foi descoberto em 2007 por arqueólogos israelenses. As ações de Herodes, seu paranoia, ambição e crueldade, também são descritas pelo historiador judeu Flávio Josefo. E o mais surpreendente, essas muralhas desabaram por volta de 1400 a.C., ainda que estilizado, se baseia em um personagem real. A Bíblia, para muitos, é um livro de fé, mas, para a história e a arqueologia, ela também é uma janela fascinante para o mundo antigo. Como vimos, diversos fatos bíblicos que antes eram considerados lendas ou mitos, agora têm respaldo em achados arqueológicos, registros históricos e evidências concretas. É claro que nem todos os episódios bíblicos foram comprovados, e talvez nunca sejam. Mas a quantidade crescente de descobertas reforça a ideia de que a Bíblia, além de seu valor religioso, é também um documento histórico precioso que nos conecta diretamente às raízes das grandes civilizações da humanidade. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem ama a história, a arqueologia e mistérios da Bíblia. E agora, diga pra gente nos comentários, qual desses fatos mais te surpreendeu? Nos vemos no próximo vídeo.